Fala, agronautas! Está começando o segundo vídeo da vinícola João Bento. Nele, o seu João explicará como funciona a produção do vinho colonial. Ficaram curiosos? Então bora pro vídeo! Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim, no worries as we'll fall now. Let's take it slow, where you go, I go too. Adquirindo experiência. Onde que a uva é comprada? Bom, nós compramos na região aqui, né? A região de Pelotas, alguma coisa, e a maior parte é comprada em Caxias. E quando a uva chega aqui, qual é o primeiro passo? Bem, o caminhão encosta para descarregar, aí as máquinas desengaçam, né? Que é a desengaçadeira que se trata, amassa a uva e joga para dentro dessas fermentadoras, esses que estão aqui, ó. Aqui dentro desses fermentadores eles permanecem por 4 a 5 dias, fazendo as remontas, que se diz, a gente tira a uva o vinho embaixo, o líquido, e joga para cima fazendo a remonta, que é aí misturando o líquido com a casca, que aí é a parte da fermentação, né? Passou esse período de 4 a 5 dias, se tira o líquido embaixo, de novo, nesses registros embaixo, e joga para as pipas maior, que é onde ele vai continuar fermentando, mas só o líquido. Aí só o líquido fermentará por mais uns 30 dias, coisa assim. Ele vai decantar para baixo, a uva provoca uma decantação, se tira essa parte que decanta, que são as leveduras mortas, e nós tratamos de borra, né? Mas são as leveduras que morrem e descem para baixo. Aí joga tira essa borra fora, lava a pipa e transfere uma para outra para deixar ele limpo, sem a borra, né? E essa borra, ela tem alguma serventia? A gente aqui usa na lavoura, né? Joga na lavoura, serve como um nutriente para as plantas, alguma coisa assim. E daqui, antes eu não comentei contigo, mas daqui sai uma casca da uva também, aqui antes disso, que é o bagaço, seria o bagaço, que esse sim se faz uma ração animal. E essa ração animal, ela é nutritiva? Muito nutritiva. Inclusive, o meu irmão aqui, eu deixo tudo para ele, né? Ele me ajuda aqui, eu dou para ele essa parte aí. Ele diz que o gado prefere comer essa coisa do que o milho. Nesse processo de fermentação, é adicionado alguma levedura para a fermentação? Não, aqui não, nós não usamos. Normalmente, a maior parte dos produtores usam. Eu não uso. A gente não usa isso. Toda a vida da vinícola não foi usada, então eu não quero usar. Nós trabalhamos com levedura selvagem, elas entram no vinho, na uva amassada, selvagens, não são adicionadas nada. É uma levedura do próprio ambiente. Próprio ambiente. E da própria uva também, né? A uva atrás da lavoura, ela vem com algumas leveduras, ela já vem com as próprias leveduras. E por que ocorre o processo da remonta? Qual que é o objetivo? A remonta seria manter a casca úmida, molhada, né? Esse bagaço. Sempre molhado para ele estar sempre presente junto com a fermentação, dentro do processo de fermentação. Porque se nós deixar um bagaço seco aqui, alguma coisa, sem umidade, ele estaria fora do processo de fermentação. Aí ele estando úmido, molhado, ele está dentro do processo da fermentação. Então se retira do fundo da pipa e se joga... Retira o líquido embaixo e joga em cima da casca seca, em cima. De 3 em 3 horas, 4 horas, mais ou menos, se faz esse processo. E por quanto tempo isso ocorre? 4 a 5 dias. E após o 5º dia, o que se faz? Aí é tirado o líquido, aliás, embaixo e jogado nessas pipas maior. Aí eles vão para essas pipas ficar aqui durante 30 dias, com mais uma fermentação de 30 dias aqui. Aí é colocado o açúcar que faltava, né? Porque lá na hora que amassa a uva, na hora que as máquinas desengaçam a uva, a gente faz um processo que mede a uva em quantos graus Brix ela tá, né?
Aí a gente sabe a quantidade de açúcar que tem que colocar aqui depois, para ele continuar essa fermentação aqui. Esse açúcar que precisa ser adicionado, ele completaria o álcool no vinho, porque se nós deixar só com a doçura que vem da própria uva, vai faltar álcool, né? Provavelmente vai faltar, nós temos que medir a uva e calcular o que precisa de açúcar. Qual a quantidade de açúcar que é comum chegar aqui no vinho, na uva? 13. 13? 13 é uma base boa, 13% graus babos, que se diz, né? Que tem briques e babas, a gente calcula pelos graus babos. A gente costuma levar uma uva 18, 13 precisa 5 kg por 100. Por 100 litros de vinho precisaria 3 kg. Então, se tem 13% de açúcares, o senhor adiciona mais 5 quilos para fechar 18. Que 18 corresponde a 10% de álcool no vinho. E por que essa porcentagem de 10% de álcool no vinho? Porque o vinho precisa no mínimo de 10 a 10,5 para se conservar. Isso seria o álcool é um conservante natural do vinho. Se nós não tiver essa quantidade de álcool, nós vamos ter um vinho com problema de conservação, né? E até porque nós temos que colocar no rótulo a quantidade de álcool que tem, então a gente tem que saber até que nível se elevou a glicose, né, do açúcar do vinho, para saber quanto a gente vai colocar no rótulo. Nós temos que ter essas medidas, né? E após esses 30 dias que ele fica fermentando, ele já está próprio para o consumo? Daria para consumir, dá para consumir. Mas nós aconselhamos assim sempre, o vinho tem que cair a temperatura, é preciso cair a temperatura. Porque caindo a temperatura, as leveduras e o que tiver de impureza no meio do vinho vai decantar para baixo na pipa, né? Com a queda da temperatura. O que é a queda da temperatura? Seria cair geada, né, para nós aqui? Então a gente aconselha sempre deixar cair a temperatura um pouco, para depois começar a usar o vinho. Os antigos italianos, quando não tinham assim, uma tecnologia melhorada, o que eles pensavam? Eles pensavam na geada. Bom, o vinho tem que ser consumido após as primeiras geadas. E nós aqui, então, a gente mantém assim, né? Ou congela ele, ou dá uma resfriada nele, quem tiver câmara fria, aí tu consegue até tomar mais cedo, mas o ideal do vinho é, vamos dizer assim, maio, junho, né? Caiu a temperatura, ele já está pronto. Então o seu vinho segue também as antigas tradições. Sim, com certeza. A gente tem um vinho colonial ainda, com tudo que o vinho colonial teve sempre. Se melhorou alguma coisa, o que foi possível melhorar, né? Porque eu sempre digo assim que as coisas não mudam para pior, elas têm que mudar para melhor. Não existe mudar para pior, por quê? Ninguém mudaria, né? Então o que a gente mudou do antigo vinho tradicional da colônia foi para melhor. A gente não mudou nada para pior. Algumas correções, algumas coisas, algumas técnicas, questão da higiene e tal. Eu acho que a gente chegou num vinho colonial melhorado, melhor, com certeza. E o senhor também produz aqui o vinho suave? Sim. E qual a diferença do vinho suave para o vinho tinto, de mesa seca? Os dois vinhos são fabricados da mesma maneira, sem diferença nenhuma. Só que depois, na hora de engarrafar, o suave se adiciona açúcar. Aqui também é produzido outros tipos de vinho, além do tinto? O branco. A gente trabalha com vinho branco, trabalha com moscato e Niágara branco, né? E qual é a diferença na produção do vinho rosé? O rosé nosso é feito em cima dos vinhos tintos, da uva Bordeaux. Na hora da fermentação, usamos só a lágrima do Bordeaux. Inclusive a gente chama de lágrimas de Bordeaux. É retirado só o líquido da uva, sem a casca, e fermentado separado. Sem a casca, que a casca é que dá mais tinta, né? Então, estando sem a casca, ele vai ficar rosé. Quais são as uvas que o senhor utiliza na produção dos seus vinhos? Em primeiro lugar, o Bordeaux, né? O Bordeaux ele faz o tinto seco e tinto suave através do Bordeaux, da uva Bordeaux. E depois temos a Moscato, que se usa alguma coisa, e o Niágara também, que são branco. Moscato e Niágara são branco. Qual a diferença do seu vinho para um vinho fino? Não, vinhos finos são feitos através de uvas viníferas, né? Quem conhece vinho sabe que a vinífera são Cabernet Sauvignon, Merlot, enfim, e vinhos de mesa são Bordeaux, Isabel, Niágara. Então é uma classificação, nem está querendo se dizer que um vinho é melhor que o outro e nem pior, é que são classificação, são duas
classificação de vinhos diferente. As uvas de mesa, elas vieram para atender o mercado in natura. Elas eram para ser consumidas in natura. Mas se começou a fazer vinho com elas e deu certo, e tem público para elas, né? Inclusive na nossa região ele é um vinho mais consumido, e eles trabalham com ela, por isso, né? E qual é a diferença na conservação de um vinho tinto de mesa colonial e um vinho tinto de mesa fino? Bem, os vinhos finos têm uma característica já mais forte, mais alcoólico, e ele vai durar talvez uma vida toda, não sei, ninguém sabe quanto ele vai durar, depende da maneira que ele for feito. E os vinhos de mesa, ele existe uma duração. Os vinhos de mesa, nós chamamos de vinhos rápidos, é o que a gente costuma dizer, né? E a nossa maneira de dizer assim são vinhos rápidos, mas são vinhos jovens. A duração dele é bem menor, seria até 2 anos. Eu digo sempre que 2 anos ele tem toda a qualidade. No 3º ano ele já perdeu qualidade. Não quer dizer que não dá para consumir com 3 anos, mas ele já perdeu. Ele vai ter toda a qualidade nos 2 anos. São vinhos para consumir, eles são vinhos mais próximos a suco, né? Ele tem álcool, tem tudo, como quem nem tem um vinho, mas eles não... Por ele ser vinho de mesa, ele não tem conservação, não tem como. A não ser que jogar muito conservante lá na garrafa, alguma coisa. Mas como a gente trabalha estilo colonial, com certeza, nos 2 anos ele vai estar perdendo qualidade. O sabor, então, se aproxima mais de um suco. Ele fica um pouco mais próximo à uva, né? Tu vai botar assim o vinho na boca, vai sentir o sabor de uva. Isso é por ele ser um vinho jovem, né? Ele está próximo à uva. Há pouco tempo ele era uva, né? E aqui na sua propriedade, quantos quilos de uvas vocês recebem anualmente? 110 toneladas, 120 toneladas, é assim. E quantos litros de vinho se produz através dessa quantidade de uvas? 80, 90 mil litros. E quem são os principais consumidores do seu vinho? Moradores da região da periferia de Pelotas, né? Se vende alguns em Canguçu também, né? Alguns no Morro Redondo, mas 80% das nossas vendas são em Pelotas. E quem pode comprar de vocês? A gente faz entrega para comércios, né? E o consumidor vem buscar também aqui na propriedade. Existe uma clientela nossa que essa sim já é antes de mim ainda, antes de eu começar, quando era de outros, já vinha aqui buscar, né, que se manteve. E quem quiser consumir um produto seu, onde ele pode procurar? A gente tem alguns mercearias, alguns mini mercados em Pelotas, claro que não tem em todo o mercado de Pelotas, mas a gente tem próximo a 60, 70 pontos, né, em Pelotas que vende, no centro e Aí teria que nos ligar, porque a gente tem que ver onde a pessoa está residindo, para ver se a gente tem algum mercado próximo ali, é o que a gente costuma fazer. A pessoa nos liga, a gente pergunta onde você reside, aí ele diz, eu resido na Santa Terezinha, a partir dali eu acho um mercado próximo para ele, né? E quais cidades são atendidas atualmente? Pelotas, Canguçu e Morro Redondo aqui. Alguma coisa em Turuçu também, né? Mas pouco. Rio Grande também, alguma coisinha, mas muito pouco. Rio Grande mais para clientes que vêm aqui buscar. E quem quiser visitar a sua propriedade, ela está aberta à visitação? Sempre aberta, sim, sempre aberta. E agora a pergunta é para quem está começando a produzir o vinho ou sonha em produzir o seu próprio vinho. O que o senhor recomenda e por onde começar? Primeira coisa, tem que produzir um produto que agrade o cliente, né? Eu daria essa orientação, né? O senhor acha que é importante um grande investimento já de início? Não, porque vai investir no ar sem saber o que vai acontecer. Primeiro tem que ver como é que vai ser aceito o teu produto no mercado, para depois, conforme a aceitação, tu vai aumentando. Assim eu fiz e eu acho que tem que ser assim, não sei. Acho que tem que ser assim. E atualmente, como a sua propriedade funciona? Como é feita a organização da produção? Cada pessoa aqui dentro tem a sua função? Sim, todos têm, cada um tem a sua função. Meu genro faz a entrega, cuida das notas e cuida de todo o processo jurídico que tiver da empresa. Eu cuido da fabricação do vinho, de que maneira vão fazer, o que vão fazer. A empregada que trabalha com nós engarrafa e cuida da limpeza, né? E, enfim, cada um tem, claro, tem horas que alguém ajuda alguém, né? Alguém vai sempre ajudar, mas cada um tem a sua
sua função dentro da empresa. E a sua esposa e a sua filha? Quando elas podem, elas nos ajudam. O que tiver para fazer, elas nos ajudam. Quando elas têm tempo, né, que pode, elas nos ajudam. Inclusive atender os clientes, né, coisa assim, aí elas ajudam. E aí, você viu como a produção do vinho colonial é parecida com a produção do vinho fino? Vale relembrar que as principais diferenças são o tipo da uva, o envelhecimento e o tempo de prateleira. O vinho colonial é mais fácil de beber, pela sua suavidade e sabor, e por ser mais barato, pode ser utilizado em pratos e doces. Assim terminamos o nosso vídeo na Vinícola João Bento. Muito obrigado e até a próxima! La bella polenta la cresce così, se impianta così, la cresce così. Vou cantar bem forte, vai lá. Oh, bella, cha cha boom, cha cha boom, cha cha boom, cha cha boom. Quando fiorisse la bella polenta